Nesse vídeo eu vou falar para vocês por que eu acho o PSDB o melhor partido do Brasil. Porque uma coisa que me deixa revoltado é que quando eu falo que eu sou de esquerda, as pessoas acham que eu sou petista. E eu não sou. Porque quando se fala de esquerda já se associa logo ao PT, mas eu sou tucano, não sou filiado ao partido, mas eu tenho simpatia pelo PSDB. E na minha opinião o PSDB é de esquerda, é de centro-esquerda e às vezes de centro-direita, mas nunca é uma direita reacionária, conservadora. Jamais o PSDB pode ser chamado de extrema-direita. Eu vou explicar por quê nesse vídeo. Bom, o governo FHC, na minha opinião, foi o melhor da história do Brasil. Por quê? Porque eu vou falar das coisas óbvias, né? O plano real, que ele criou antes mesmo de ser presidente, e acabou com a inflação que era de 2.000% ao mês e passou a 1%. E quando ele acabou o governo dele em 2002, essa inflação de 2.000% era em 94. Em 2002, quando ele entregou o poder para o Lula, a inflação estava 12%. Subiu um pouco, mas sem comparação com o que era antes dele. Em 95 a inflação chegou a 1% ao mês, no primeiro ano da FHC. Outra coisa também, a criação de programas sociais. O FHC criou o embrião daquilo que o Lula depois juntou e fez o Bolsa Família. Ele fez o auxílio alimentação, o Vale Gás e o Bolsa Escola, que depois o Lula unificou tudo e juntou e formou o Bolsa Família. Que muita gente fala mal do FHC porque não tinha programas sociais, mas foi justamente no governo dele que os programas sociais foram criados no Brasil. Outra coisa também, em 2000, a lei da responsabilidade fiscal, que controla os gastos dos municípios e que não deixa os municípios gastarem mais do que arrecadam. Isso foi uma grande vitória do governo tucano. Uma coisa maravilhosa. E as privatizações, né? Eu vou explicar também por que eu acho o PSDB o melhor partido do Brasil. Porque o PSDB, ele sabe aliar a política de Estado com a economia neoliberal. As empresas têm liberdade de investir, de negociar, de agir, atuar no mercado, mas o Estado também regula, controla tudo. Então, as duas coisas estão ali. Não é um Estado máximo, como pregam os comunistas, e também não é aquele vale-tudo capitalista que o Partido Republicano, por exemplo, defende nos Estados Unidos, que a extrema-direita defende na França, entendeu? O PSDB é a social-democracia, é o mesmo modelo da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, países que sabem aliar o Estado com a economia liberal. Nem uma coisa exagerada, nem outra. Então, por isso, esse é outro motivo que eu acho o PSDB o melhor partido. E uma coisa também que pouca gente comenta, até agora eu falei das coisas que todo mundo comenta, né? A lei de responsabilidade fiscal, o plano real, as privatizações. Isso aí todo mundo já está careca de saber que o Fernando Henrique fez. Alguns usam isso a favor dele, outros usam para criticá-lo. Eu estou usando a favor, porque para mim foram coisas ótimas que ele fez. Mas eu vou citar também uma coisa que ele fez que pouca gente comenta, que foi o projeto de erradicação do trabalho infantil, em 96. O governo FHC foi o que mais teve a redução da evasão escolar no Brasil. Quase todas as crianças tiveram acesso à escola no governo dele. E pouca gente comenta isso, pouca gente fala. O que acontece agora, a gente tem que ver a qualidade da educação, a qualidade do ensino. Mas o governo dele colocou todas as crianças na escola, isso ele fez. Mas a qualidade do ensino ainda
É uma coisa que tem que ser discutida. E que o PT não fez. Depois que o PT assumiu, a qualidade do ensino continuou péssima. Mas o PT também não colocou as crianças na escola. Quem fez isso foi o Fernando Henrique. E a educação no estado de São Paulo, que é o meu estado e que eu estudei, escola estadual, é a melhor do Brasil. Eu estudei durante os governos do Alckmin e do Serra, e o método aplicado no governo do Alckmin foi o das apostilas, que é um método de ensino super avançado. Mas uma coisa que eu queria falar é que os professores reclamavam do salário baixo, mas não queriam dar aula. Tudo bem que os alunos não estavam interessados em estudar, mas os professores, se eles fossem inteligentes, eles tentariam instigar a capacidade dos alunos estudarem. Eles criariam métodos complementares ao método da apostila, além da própria apostila, que já era eficiente, mas não souberam usar, para instigar os alunos a estudar. Se os alunos não queriam estudar, tá certo que eles... Vou falar uma contradição aqui. Tá certo que eles estavam errados. Mas os professores também estavam errados, porque não queriam ensinar direito. Eu sou testemunha disso, porque eu estudei em escola estadual. Tinha alguns professores muito legais que davam aula para mim, mas não eram comprometidos com o ensino, não. Não vou dizer que a culpa era toda deles, mas os alunos também não estavam interessados em aprender. Isso não é culpa do governo, porque o governo fornecia material, livros didáticos. Tinha muito livro didático na biblioteca. Eu frequentava a biblioteca o tempo inteiro, na hora do recreio, né, na hora do intervalo, como era chamado no ensino médio, que não chamavam de recreio por timidez, né, por a vergonha de achar que era infantilizado demais essa palavra. Bom, mas isso não vem ao caso. Eu sempre gostei de ler e eu sempre me informei que o FHC foi o melhor presidente da história do Brasil. Tivemos outros grandes estadistas como Getúlio Vargas, que criou várias estatais, mas aí o que acontece? O Getúlio Vargas, ele foi bom no tempo dele. Naquele tempo era bom criar estatais. O FHC foi lá e privatizou numa época que era bom privatizar. Então os dois têm os seus méritos em épocas diferentes, fazendo atitudes diferentes. Entendeu? Eu particularmente prefiro o FHC porque eu vivi o governo dele e porque foi um governo moderno, um governo liberal, social-democrata, sabia juntar as duas coisas. Então, é isso. Falei também da gestão do Alckmin, do Serra. Eu já não gosto muito do Aécio Neves. Eu acho que ele é um grande traíra dos ideais do partido. Inclusive ele já elogiou o Lula. Aliás, o que me fez motivar a fazer esse vídeo foi que hoje eu estava vendo no Google, estava pesquisando que o Lula está em primeiro lugar em todas as pesquisas para presidente em 2018. Isso me deixou muito triste, muito revoltado. E aí eu resolvi fazer esse vídeo falando que o PSDB seria uma solução muito melhor, mesmo que seja imediatista, mas a longo prazo seria muito melhor. Bom, o meu candidato nessas eleições, pré-candidato, né, por enquanto é o Geraldo Alckmin. Eu não gosto muito do Aécio porque eu acho que ele não tem os ideais do partido. Eu acho ele direitista demais e eu sou de esquerda, centro-esquerda. Eu acho que o Aécio é muito capitalista e até mesmo reacionário em alguns pontos, né, como religião. O FHC é o meu ídolo porque ele é a favor do aborto, da legalização da maconha, do casamento homossexual, entendeu? Eu sou a favor da liberdade total. Inclusive ele também é ateu como eu, entendeu? Ele não mistura religião com política. O Serra eu admiro bastante, mas eu já não gostei do que ele fez na campanha em 2010. Eu apoiei o Serra em 2010, eu não votava nessa época, mas eu apoiei ele.
Só que eu estava meio revoltado porque ele misturava muito religião com política. Eu apoiei ele por conta das opiniões econômicas dele, por defender a liberdade no campo econômico, mas no campo social ele fez uma campanha muito conservadora e se afastou do ideal do partido. Agora, se ele fosse candidato, eu faria campanha para ele de novo e agora eu votaria porque eu já voto. Entendeu? Bom, é isso. Outra coisa também. O governo dos tucanos, do FHC, foi o primeiro a investir em cultura no Brasil, depois de muitos anos devastado pela ditadura militar, que emburreceu a população, que acabou com a cultura, e o Collor, que na minha opinião foi o pior de todos os presidentes, ele acabou com a Embrafilme, cortou o patrocínio estatal ao cinema brasileiro. E foi o Fernando Henrique que trouxe o incentivo estatal de volta e criou a Ancine, né, a Agência Reguladora do Cinema Nacional. E a melhor fase do cinema brasileiro foi no governo dele. Os melhores filmes foram feitos no governo Fernando Henrique. Mesmo que os artistas desses filmes e os diretores apoiem o PT ou outro partido de esquerda, mas foi o FHC que financiou eles durante muito tempo. Mesmo que o PT depois tenha prosseguido com esse incentivo, mas foi o FHC que deu o passo inicial, então isso não se discute. Um governo que primava pela cultura, entendeu? Distribuía vários livros de história nas escolas públicas. Pena que o FHC ele retirou o ensino de sociologia das universidades, né? Isso foi um defeito que ele fez, mesmo ele sendo sociólogo, né? Isso foi uma coisa ruim que ele fez, infelizmente. Mas nas escolas públicas daqui de São Paulo ainda tem o ensino de sociologia e filosofia também. Então o governo dos tucanos para mim é o melhor, por saber aliar o capitalismo com o bem-estar social, o estado de bem-estar social. Então não pensem que por eu ser de esquerda eu tenho que apoiar o PT, entendeu? Porque eu tenho que ficar me vitimizando por ser das minorias. Eu sei que as minorias sofrem preconceito. Preconceito é uma coisa, vitimização é outra. Quando você sofre preconceito, você tem que sim reclamar, você tem que reivindicar seus direitos de igualdade. Mas uma coisa é você sofrer preconceito, outra coisa é você enxergar preconceito até nas coisas mais sórdidas e inexistentes. Entendeu? Por exemplo, essa malhação de agora, de vez em quando ela fala de preconceito de maneira muito consistente. Mas tem alguns capítulos que eu vejo que eles falam coisas absurdas. Entendeu? Às vezes eles estão corretos em falar do preconceito. Mas muitas vezes também eles falam algumas coisas, eles viajam. Eles abusam também dessa coisa, entendeu? Então é isso. Eu queria justificar que eu sou de esquerda sim, eu não sou reacionário, eu não sou fascista, e Bolsonaro para mim jamais vai ter o meu voto, porque eu não concordo com as opiniões dele. E nem nenhum candidato cristão, nenhum candidato fascista, entendeu? Eu sou de centro-esquerda, mas eu também não gosto do PT. Agora, se no segundo turno eu tiver que escolher entre um candidato de direita e um candidato do PT, eu sou obrigado a votar no PT. Entendeu? Mas eu gosto mesmo do PSDB. Então é isso. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Só estava justificando aqui porque eu acho o PSDB o melhor partido do Brasil.